Você já parou para pensar no real significado aí de feminismo? Bem, feminismo nada mais é do que a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Simples assim. E vamos lembrar aí que não é uma guerra entre sexos, muito menos a masculinização da mulher, como muitos gostam de dizer por aí, tá certo? Bom, eu sou a Carolina Rangel, mãe, mulher, jornalista e que assim como você tem um montão de coisas para compartilhar. O vídeo de hoje vem mais uma vez para desmistificar o que é feminismo e por que todas as mulheres deveriam ser feministas. Mas vamos fazer aqui um combinado, hein? Para que você possa sair aí dando sua opinião contra ou a favor do feminismo, eu quero que você assista esse vídeo até o final. E claro, dê o joinha aqui pra Carolzinha, por mais que você goste ou não do tema que a gente está discutindo aqui hoje. Então senta aí e vamos lá, combinado? Roda a vinheta. Bom, essa ideia de inferioridade aí da mulher perante o homem vem desde o período romano, onde a mulher era tida meramente como objeto. Seu objetivo era procriar e nada mais. Então, ela precisava ser submissa ao marido e lhe dar filhos. Era a posse do pai, depois se tornava posse do marido e se ficasse viúva se tornava posse da família do marido. Isso mesmo, gente, simples objeto onde cada um ali tinha poder sobre ela. Bom, essa submissão da mulher e dos filhos nesse regime patriarcal tinha como objetivo de manter um equilíbrio social, de manter um equilíbrio econômico que era necessário na época. Como se precisava manter o status, manter poder e as propriedades e bens, era imprescindível que o homem, além de prover, mantivesse controle ali sobre toda a sua estrutura familiar para que ela não fosse dissolvida e muito menos difamada. Então, resumindo, o interesse da época era aumentar o patrimônio, seja ele de bens ou seja ele moral. O objetivo da época era essa. As mulheres não podiam estudar, na verdade, nem ler. Não podiam trabalhar, não podiam estudar, não podiam simplesmente nada. Mas elas podiam ser espancadas, elas podiam ser estupradas pelo próprio marido, e ser devolvida para a família caso ela não atendesse aí as expectativas do dito cujo, do marido. Me diz, isso é legal? Assim como aquele objeto que você comprou e não gostou hoje, sabe que você compra ali no Mercado Livre, não gostei, devolve pro vendedor. A mesma coisa acontecia com as mulheres. Não gostei, não atendeu minhas expectativas, devolvo aquele objeto. A formação biológica, fisiológica da mulher foi dada como desculpa inúmeras vezes para impedi-la de ter os mesmos direitos aí que os homens. Aquele papinho de que é um sexo frágil, são mais fracas, são mais sensíveis, são mais emotivas e blá 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 blá. Era sempre a desculpa dada para não permitir a mulher ter a própria vida e fazer as próprias escolhas. Quando a gente foca um pouquinho na história do Brasil, a gente vê que com a chegada da igreja aqui, algumas escolas católicas permitiram que a mulher estudasse. Mas não é educação científica, não. Permitia que aprendesse a bordar, costurar, enfim, todos aqueles afazeres domésticos que as mulheres precisavam fazer em casa. Então essas escolas serviam apenas para aperfeiçoar essas obrigações domésticas, especializá-las nisso. Somente com a Constituição Brasileira de 1824, isso mesmo, ainda no período imperial, é que as mulheres tiveram direito à educação científica. Mas somente no final do século XIX, mais especificamente em 1800 fazendo a minha colinha aqui, em 1879 é que as mulheres passaram a ter direito a frequentar as universidades. Bem, em relação ao direito a trabalhar, até o final do século XIX, as mulheres foram excluídas de todos os postos de trabalho. Só que com a Primeira Guerra Mundial, as coisas começaram a mudar, esse cenário todo começou a mudar.
inclusive para as mulheres. Com grande parcela aí dos homens nos campos de batalha, na guerra, as mulheres tiveram a oportunidade de trabalhar em diversas funções. E isso deu a oportunidade para que elas mostrassem que, olha, não somos sexo frágil, viu? Nós podemos sim trabalhar e trabalhamos muito bem. Mas com o fim da guerra, elas foram forçadas a voltar para casa e ceder as suas vagas para os homens. Ou seja, a alegria durou pouco. Mas claro, aos pouquinhos aí, com o passar dos anos, as mulheres conseguiram se recolocar aí no mercado de trabalho novamente, depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, especificamente, em 1962, é que as mulheres tiveram o direito a trabalhar sem autorização do marido. Isso eu digo sem qualquer restrição. Antes elas podiam trabalhar, mas tinha toda uma burocracia. Limite de idade, dependendo da profissão, tinha que ser solteira ou viúva e, se casada, pedir autorização para o marido. Agora chega a parte que eu queria muito falar, que é sobre o voto. O direito a voto só foi possível no final do século XIX. E eu vou te falar aqui quais foram os países que deram esse direito primeiramente para a mulher. Bom, eu vou pegar minha colinha aqui, gente, para poder falar desses países para vocês, tá? O primeiro país a permitir o voto feminino sem restrições foi a Nova Zelândia, em 1893, seguido de Austrália em 1902 e a Finlândia em 1906. Aqui no Brasil, a primeira mulher a votar foi Celina Guimarães, no estado do Rio Grande do Norte, em 1927. Demorou, hein? É importante destacar que nesse período da Primeira República, o Brasil era extremamente federalizado e o poder de legislar aí em relação às eleições, a matéria eleitoral era direito de cada estado, tá bom? Então, o primeiro estado a permitir o voto feminino aqui no Brasil foi Rio Grande do Norte. No Brasil como um todo, isso só aconteceu em 1932, com algumas restrições. Inicialmente era com 21 anos, depois permitiu-se para 18 anos, mas somente as solteiras e viúvas que poderiam votar. As casadas precisavam de autorização. Essa restrição toda acabou somente em 1965. Olha o tempo que demorou. É difícil de acreditar, viu? Mas diziam que o divórcio incentivava o aborto, acabava com o conceito de família, reduzia a natalidade, qual eram as outras coisas? Comprometia a educação dos filhos, enfim, era um monte de especulações e dramas para dificultar o divórcio, viu? Oh my God! O casamento era indissolúvel aqui no Brasil, porque, claro, era impregnado aí pelo direito canônico, ou seja, era algo sagrado, não poderia ser jamais dissolvido. Isso forçava a mulher a viver por vezes em um relacionamento abusivo, em um relacionamento infeliz. E ela tinha que manter esse relacionamento para poder ser aceita na sociedade e não perder aí os seus direitos já adquiridos. Amor, é isso que eu quero fazer. A Grace quer me ajuda, o príncipe de Mônaco. Deixa eu cantar nos seus comícios, deixa. Amor, você é minha vida. Só em 1977 é que nós tivemos a lei do divórcio, que permitiu aí a separação dos casais. É claro que essa ideia não foi aceita de primeira, viu? Muitas mulheres que se divorciaram foram discriminadas na época, mas nada como um tempo, né? Hoje já é super comum, graças a Deus, os casais poderem se divorciar, porque ninguém merece estar infeliz uma vida inteira com alguém, não é mesmo? Só fazendo uma retrospectiva aí um pouquinho, somente em 1962 é que a mulher teve direito de herança e direito da guarda do próprio filho. Antes ela não tinha nada disso, nem poder sobre o próprio filho ela tinha. Tá vendo? Podemos dizer que a Constituição Brasileira de 88 é que de fato igualou
homens e mulheres, não somente a voto, mas em relação a todas as outras coisas. E teve que especificar isso aí no seu texto. Agora eu te pergunto, você acha que depois do que eu disse aqui, todas essas conquistas aconteceram do nada, sem esforço nenhum, que elas não devem ser valorizadas? Olha, vou te dizer uma coisa, foi muita luta, sangue e suor para conseguir tudo isso. Então hoje, se você tá aí curtindo a sua liberdade, podendo estudar, podendo trabalhar, podendo votar, podendo namorar quem você quiser, da maneira que você quiser, isso é graças ao feminismo. Então por que não ser feminista? E entenda de uma vez por todas, o feminismo não é o oposto de machismo. Machismo é opressão. Machismo é violência contra a mulher. O feminismo não promove opressão aos homens e nem violência contra os homens. O feminismo prega simplesmente a igualdade de direitos e oportunidades entre os sexos. Simples assim. Então agora me diz, você é quem? Uma feminista ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do vídeo que a gente fez hoje, a respeito do que é ser feminista para você e se você entendeu o meu recado. Mesmo que você não tenha gostado, agora você tem argumentos para discutir aqui comigo sobre esse tema, tá certo? Bom, se você gostou, aproveita, compartilha aí esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, dá o joinha aqui pra Carolzinha, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês! Tchau, tchau!